Pronto, pessoas, aqui quem está falando é o professor André de Biologia e voltamos para fechar o terceiro bloco e fechar nossa tarde de resolução de questões do simulado do EducaPE, beleza? Lembrem que essa é a terceira parte. No primeiro e no segundo bloco, a gente já veio respondendo questões do simulado do EducaPE, questões de Enem passados, para mostrar a vocês que o Enem, ele principalmente na parte de natureza, principalmente na parte da biologia, tem assunto, tá? A gente tem que saber do assunto, senão a gente não anda na questão. Aí o que acontece? Na primeira parte, a gente respondeu genética, assunto que todo ano está na prova. Se você não assistiu o primeiro bloco aqui dessa revisão, depois você vai lá no YouTube, bota lá EducaPE, entra no canal oficial, vai na aba vídeos e assiste o primeiro bloco, que a gente viu genética. Questão que todo ano aparece, assunto que todo ano está lá em biologia. No segundo bloco, que foi o que acabou agora há pouco, a gente falou de botânica. Para acabar com aquela história de dizer, botânica não cai no Enem, zoologia não cai no Enem, tal assunto não cai no Enem. Ei, monstro, qualquer assunto da biologia pode aparecer no Enem, qualquer um. Claro que tem uns que aparecem mais do que outros. Sendo que ano passado a surpresa foi botânica, tá? Não é porque botânica apareceu não, é porque caiu muita botânica. Então, pode ser que esse ano você tenha uma repetição da tendência. Aí a gente foi lá e respondeu uma questão de botânica, lembrando da parte de morfologia, porque pode cair qualquer coisa, beleza? E agora, no terceiro bloco, a gente vai continuar respondendo questões. Vamos agora ver parte de ecologia. Tá? Que aí, claro, de todos os Enems, o assunto que mais aparece, a predominância é a ecologia. Agora, atualmente, não está com a mesma predominância de 10 anos atrás, 6 anos atrás, 7 anos atrás. Mas a gente sempre tem aquelas questões de ecologia garantidas na prova, beleza? E assim, depois da resolução, depois dessas aulas, se você tiver qualquer dúvida, vocês podem me encontrar no Instagram. Eu não tenho problema de bater um papo com vocês lá no direct, tá? É só você me procurar, @AndreiBio. Segue lá o Instagram, entra no direct e manda pra mim, que a gente troca um papo. Ou a gente também pode trocar um papo no meu canal no YouTube, que é o Biologia com Tubarão. Beleza? Então lá no Biologia do Tubarão a gente também troca um papo lá. Beleza? Mas assim, pra gente dar continuidade, bota aí, Adri, por favor, na tela. Ó, a gente vai ter assim, vê essa questão que a gente vai começar. Vamos abrir o terceiro bloco com essa questão. Vê. A Mata Atlântica caracteriza-se por uma grande diversidade de epífitas. Opa, vamos com calma. E veja, eu vou deixando tudo bonitinho, colorido a questão. Eu sei que no Enem você não pode levar marcador de texto. Seria massa, né? Você levar marcador de texto com aquelas questões massa, porque você ia lá marcando. Mas como com a sua canetinha preta, você também pode ir sublinhando, porque isso ajuda a você pegar a ideia da questão mais rápido, tá? Então a gente vai ter assim, vê. A Mata Atlântica. Aí todo mundo pensa logo, meu Deus, lá vem questão de bioma. Vê, vice? Ó, a Mata Atlântica. É a cara do Enem fazer isso. Começa com um assunto e termina com outro. Aí diz assim, caracteriza, vou trocar aqui. Caracteriza por uma grande diversidade, ó, de plantas epífitas, como as bromélias. Ei, as plantas epífitas, como as bromélias, são plantas que moram no corpo de outras plantas. As plantas epífitas geralmente são plantas pequenas que vão morar no corpo de plantas do corpo muito grande. Vai morar em árvores. Isso é uma coisa estratégica, tá? Para facilitar exatamente a captação de luz e a captação de nutrientes. Agora tem um detalhe. Essas plantas epífitas, quando elas moram no corpo de outras, a gente vai dizer que isso é uma relação ecológica. É uma relação ecológica que a gente conhece como epifitismo, que é um tipo de inquilinismo, que é quando um ser vivo mora no corpo do outro sem causar um pingo de prejuízo. É só tu lembrar, inquilinismo, inquilino, moradia. Tô lá alugando o corpo do cara. Mas olhe, sem causar um pingo de prejuízo. Eu vou colocar isso, tá? Mas é dizendo assim, essas plantas estão adaptadas a esse ecossistema e conseguem captar, vamos lá, conseguem captar ó, luz, água, nutrientes, mesmo vivendo sobre as árvores. Aí está dizendo de onde tiraram esse texto. Essas espécies captam água da... Pessoas, é o seguinte, antes da gente ir para a questão, eu preciso que vocês lembrem dessa história das plantas epífitas ou epifitismo. Mas assim, isso é uma questão que você lembra logo das relações ecológicas. E assim,
Quando a gente fala das relações ecológicas, aí eu já vou expandir um pouquinho mais a revisão. Cuidado que assim, ó, quando a gente trabalha com essa parte de relações, eu preciso que vocês saibam das relações ecológicas. Lembre que quando a gente trabalha com as relações ecológicas são as relações que a gente observa entre os seres vivos dentro de um determinado ambiente, tá? As relações ecológicas são as relações entre os seres vivos que a gente observa num determinado ambiente, beleza? E quando a gente trabalha com essas relações ecológicas, lembre que essas relações, ó, elas vão ter uma classificação. Essa relação ou essas relações, elas vão apresentar uma classificação. Lembrem que essas relações, elas podem ser assim. Primeiro, você pode ter uma relação que ela é classificada como intraespecífica, ou intraespecífica. E essa relação, ela pode ser uma relação que a gente classifica como interespecífica. Óbvio, interespecífica. Eu tenho uma relação intraespecífica e eu tenho uma relação interespecífica. Qual é a diferença? A relação intraespecífica é uma relação que acontece entre seres de espécies iguais, ou seja, seres iguais. E quando você trabalha com as relações interespecíficas, quando você diz que uma relação é interespecífica, é porque a relação interespecífica ela acontece entre seres de espécies diferentes. Entre seres de espécies diferentes. Mas assim, depois dessas duas classificações, cuidado que a danada das relações, elas também podem ser assim, ó. Você vai ter uma relação que ela pode ser classificada como harmônica. As relações elas podem ser harmônicas ou positivas. Harmônicas ou positivas. Mas essas relações elas também podem ser, desarmônicas. Elas podem ser desarmônicas ou negativas. Aí qual é a ideia? Preste atenção. Quando você trabalha com as harmônicas ou positivas, ou desarmônicas ou negativas, a gente vai fazer assim. Quando uma relação ela é harmônica ou positiva, preste atenção agora, tá? Você vai dizer que uma relação é harmônica quando a relação não traz prejuízo para nenhum participante. Cuidado que muita gente diz que a relação é harmônica ou positiva quando alguém ganha. Veja, se alguém ganha e o outro perde, quem perde tem prejuízo. Se tem prejuízo, olha para mim. Se tem prejuízo, não é harmônica não, tá? É desarmônica. A obrigatoriedade para uma relação ser classificada como relação harmônica ou positiva é que aqui, não pode haver prejuízo. Ela não pode haver prejuízo. A relação ela não pode haver prejuízo. Por outro lado, quando você diz que a relação é desarmônica ou negativa, a relação quando ela é desarmônica ou negativa é uma relação que ela pode haver prejuízo. Ou melhor, pode não, tá? Desculpa, ela tem que haver prejuízo. Tem que haver prejuízo. Alguém tem que perder alguma coisa. Tem que haver prejuízo. Alguém tem que perder alguma coisa. Você não tem escapatória. Alguém vai perder. Para uma relação ser desarmônica ou negativa, Andrei, o outro ganhou. Beleza, mas alguém perdeu? Eita, perdeu. Então, ela é desarmônica ou negativa. Tá? Então, se ela é desarmônica ou negativa, alguém perdeu alguma coisa. Alguém vai ter que ter prejuízo. Aí, quando você sai daqui, qual é a grande ideia? É que essas 4 classificações, elas vão se entrelaçar. E a gente vai fazer grupos. Por exemplo, eu vou ter as relações que são intrapositivas e intranegativas. Ou seja, espécies iguais que não têm prejuízo, espécies iguais que têm prejuízo. Mas eu também vou ter as relações que a gente vai classificar assim, quando você mistura tudo. Interpositiva, internegativa. Interpositiva.
espécies diferentes que não têm prejuízo na relação. Mas as internegativas, espécies diferentes que alguém vai ter prejuízo. E quando a gente fala disso, não dá para a gente falar de todos os grupos, mas tem um que a questão falou que dá para a gente citar agora. Vamos lembrar de um grupo que a gente vai chamar assim, ó. Cuidado com as relaçõezinhas que a gente faz assim. Cuidado com as relações que nós vamos chamar de interpositivas. Lembrando, elas são inter porque aqui acontece entre seres de espécies diferentes. Eu acabei de falar disso. E elas são positivas porque aqui não pode haver prejuízo. Ó, não ocorre prejuízo. Cuidado com isso. Não ocorre prejuízo. Beleza? Aí o que é que vai acontecer? Quais são os exemplos de relações interpositivas? Aqui sempre a gente vai trabalhar com 4 exemplos. Olhe, eu vou trabalhar com o primeiro exemplo, que vai ser um exemplo que a gente chama de mutualismo. Eu vou ter o mutualismo. Depois eu vou ter um segundo exemplo, que é a protocooperação. Ó, cooperação. Eu vou ter um terceiro exemplo, que vai ser o comensalismo. Ó, eu vou ter um terceiro exemplo, que é o comensalismo. E eu vou ter um quarto exemplo, que é o inquilinismo. Então aqui, ó, aí você vai dizer assim, tá, eu só vou ter que lembrar disso? Não. Cuidado que a gente sempre vai fazer assim, ó. O mutualismo é uma relação que a gente diz que ela é mais e mais. Por que é uma relação que é mais e mais? Porque todo mundo que participa do mutualismo é beneficiado. Ei, ninguém fica sem benefício. Todo mundo que participa do mutualismo é beneficiado. Mais e mais. E a protocooperação, Andrei? Olhe, mais e mais. Todo mundo que participa da protocooperação, é beneficiado. Mais e mais. Depois eu tenho um comensalismo. Ó, mais e zero. Mas por que zero? Porque, olhe, nos participantes do comensalismo, um ganha e o outro nem ganha e nem perde. Continua na mesma, neutro. Ó, empate. Um ganha e o outro neutro. Beleza? Nem ganha e nem perde. E depois eu tenho o inquilinismo. Quando a gente trabalha com inquilinismo, o inquilinismo também é mais e zero. Por quê? Um ganha e o outro nem ganha e nem perde. É neutro, zero. Beleza? Aí o que é que vai acontecer? Mas não tem uma diferença? Tem. Olhe, qual é a diferença primeiro do mutualismo para a protocooperação? O mutualismo, veja, você vai dizer que isso aqui é uma relação obrigatória. Ela é uma relação obrigatória. Aí você pode dizer assim, Andrei, mas como assim uma relação obrigatória? Ei, os dois seres, para serem beneficiados, eles têm que passar a vida toda agarrados. Os dois seres, para serem beneficiados, eles têm que passar a vida toda agarrados. Se eles se separarem, acaba o benefício. É uma relação obrigatória. É o que a gente chama de relação permanente. Isso aqui é uma relação que a gente também pode chamar de permanente. Ó, é uma relação permanente. Ah, Andrei, dá um exemplo disso agorinha. Um clássico do mutualismo. Ó, o protozoário. Vê, o protozoário e o cupim. Aí você pode dizer assim, como assim o protozoário e o cupim? Todo mundo sabe que o cupim, ou muita gente lembra, que o cupim é um danado de um inseto que se alimenta de madeira. Mas, incrivelmente, ele se alimenta de madeira, mas ele não consegue digerir, tá? Ele não consegue digerir o açúcar da madeira, ele não consegue digerir a celulose. Aí sabe o que é que ele faz? Engole um protozoário para morar dentro dele. Aquele protozoário vai passar a vida toda dentro do cupim, porque toda a madeira que o cupim se alimenta é o protozoário que faz a digestão da celulose, que é o açúcar da madeira. Então isso é uma coisa obrigatória, uma coisa permanente. Se o danado do cupim perder o protozoário, ou o protozoário sair, tá? Não vai ter mais benefício. E, Andrei, e como é que o protozoário é beneficiado?
porque ele vai usar o corpo do cupim como casa, proteção, e ele vai se alimentar lá dentro do cupim dos gestos, beleza? Então aí é uma relação obrigatória. E a protocooperação que é mais e mais? Olhe, a protocooperação que é mais e mais, isso aqui é uma relação não obrigatória. Isso aqui é uma relação não obrigatória. Quando você diz que isso aqui é uma relação não obrigatória, é porque é uma relação temporária. Isso aqui, ó, é uma relação temporária. Vê, isso aqui é uma relação temporária. É uma relação não obrigatória. Aí quando você trabalha com isso, Andrei, dá um exemplo de protocooperação. Um clássico. Ó, um clássico, o boi e a garça. A garça, ela anda próximo do boi para estar comendo os carrapatos do boi. Depois que ela termina de comer, ela vai embora, cada um segue seu lado, vida que segue. Aí você vai dizer assim, tá, a garça vai se alimentar, vai ser beneficiada porque ela vai comer. É. E qual é o benefício do boi? Está se livrando de um parasita. Na medida que a garça vai comendo os carrapatos que ficam no boi, ela vai livrando o boi de parasitas. Então você vai ter um benefício que é um benefício, claro, mútuo, mas é uma coisa temporária. Tem muita gente que chama protocooperação de mutualismo temporário. Tá? Cuidado com isso. Depois eu vou ter o comensalismo. O que é o comensalismo? Olha, o comensalismo, a grande característica dele é que o comensalismo, veja, um ser é beneficiado, como está mostrando aí. Um ser é beneficiado e o outro, não é prejudicado. Aí, um clássico do comensalismo, é a história do tubarão e a rêmora. O tubarão e o outro peixe que a gente chama de rêmora. Tem gente que chama de peixe piloto. Que é aquele peixezinho que vai nadando próximo do tubarão, todo o resto de comida que cai da boca do tubarão, a rêmora vai e se alimenta. Vai trazer algum benefício para o tubarão? Zero. Vai trazer algum malefício, algum prejuízo? Zero. E a rêmora é beneficiada, que ela vai comer os restos que caem na boca do tubarão. Tá? Aí a gente diz que a rêmora é o ser comensal, porque ele vai ser beneficiado e o outro não é prejudicado. Aí você pode dizer assim, tá, mas o inquilinismo também é. Veja, eu sei que o inquilinismo também é, mas o inquilinismo é uma relação que está voltada para moradia, está voltada para habitação. Sabe por quê? Porque o inquilinismo vai ser assim, ó. O inquilinismo acontece quando um ser mora no corpo do outro, mora no corpo do outro, mora no corpo do outro sem causar prejuízo. Sem causar prejuízo. Sem causar nenhum pingo de prejuízo. Zero. Oxe, aí assim, eu gosto mais de comparar o inquilinismo com o parasitismo do que o inquilinismo com o comensalismo. Sabe por quê? Porque o danado do inquilinismo é um parasitismo sem prejuízo. Porque o que é o parasitismo? É quando um cara vai para o corpo do outro para puxar nutrientes, que é o parasita e o hospedeiro. E o inquilino, o cara vai morar no corpo do outro, mas não vai trazer prejuízo. Então eu gosto muito de dizer que o inquilinismo é um parasitismo sem prejuízo. Aí você vai dizer assim, tá, e qual é o exemplo disso aí? Aí o exemplo disso aí é o exemplo da questão. São as plantas epífitas. Veja, são as plantas, são as plantas epífitas. E essas plantas epífitas, elas moram no corpo de outras plantas sem causar prejuízo. É tanto que a gente diz que esse tipo de relação a gente pode chamar de epifitismo. A gente chama esse inquilinismo de epifitismo.
A gente chama isso de epifitismo, tá? Então o epifitismo não deixa de ser um equilinismo, tá? Aí depois que a gente lembra de tudo isso, aí vamos voltar para a questão. Ele está dizendo o seguinte, como é que as bromélias vão captar água? Como é que as bromélias vão captar água? Olha, as bromélias elas vão captar água, no gabarito da questão só poderia ser gabarito letra C. Ora, se as bromélias ficam no corpo das outras sem causar prejuízo, como é que ela vai conseguir captar água? Através das chuvas acumuladas entre as folhas. Ela vai chover e vai segurar a água. Ah, vai ser do organismo das plantas vizinhas. Ei, organismo de plantas vizinhas. Aqui está fora porque ela não é parasita, ela não vai tirar a água da planta vizinha. Porque se ela tirasse a água da planta vizinha, prejudicando a planta vizinha, isso era um parasitismo. Corta. Do solo, através de longas raízes. Ei, a planta epífita fica numa árvore bem alta. Lá em cima, geralmente no topo, para ficar mais próximo da luz. A raiz vai descer lá para baixo? Não. Até porque essas plantas epífitas têm uma raiz que é adaptada na sustentação, que vai ajudar na sustentação da planta epífita no corpo da planta que vai ser a casa. Não vai ser lá embaixo, não vai puxar do solo, tem que captar com isso. Então corta, não é do solo. Aí ele diz assim, da seiva bruta das plantas hospedeiras. Ei, seiva bruta das plantas hospedeiras é se isso aqui fosse uma planta parasita. Se isso aqui fosse o parasitismo. Se isso aqui fosse o parasitismo, isso não é parasitismo. Isso é epifitismo, não tem prejuízo. E assim, e para ela fazer esse tipo de parasitismo, a raiz tem que ser uma raiz austório. Lembrem que essas plantas parasitas que puxam seiva das outras, elas têm que ter raiz austório. A raiz que faz isso é uma raiz que a gente chama de raiz sugadora. É a raiz sugadora, o austório. Tá? E essa planta, a bromélia, não tem raiz sugadora, não é uma planta parasita, é uma planta inquilina. Cortaria a letra D. E a letra E está dizendo assim, que ele vai puxar essa água da comunidade que vive em seu interior. Veja, da comunidade que vive em seu interior, eu sei que ali dentro das folhas da bromélia, por incrível que pareça, a gente tem micro-organismos ali. Mas ele não vai conseguir puxar água desses micro-organismos. Não vai puxar água desses micro-organismos. Então isso aqui, ó, realmente só poderia ser gabarito, depois que você corta tudo isso aqui, só poderia ser gabarito letra C, beleza? Pronto, então essa questão, ela só poderia ficar o gabarito letra C, beleza? Tranquilo? Questão massa, gabarito letra C. E com isso, ó, a gente fecha mais uma semana aqui no EducaPE. A gente fecha mais uma sexta-feira. Essa sexta-feira é diferente, né? Porque foi de resolução de exercício. Mas eu espero que vocês tenham gostado, porque mostra a vocês como é que a gente trabalha, como é que esses assuntos que a gente fala aqui no EducaPE vão cair nas provas do Enem, beleza? Tranquilo? E assim, lembrem que a gente tem um encontro marcado na próxima sexta, tá? Ó, beijo no coração de vocês, bom final de semana. Agora sextou, viu? Valeu!